Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar aqui continuidade ao nosso capítulo de campo elétrico, onde nós paramos na nossa última aula no exemplo do dipolo elétrico, né? Onde nós observamos a natureza do dipolo por meio aqui da representação do dipolo puro, onde apenas temos a consideração do nosso vetor de momento de dipolo, com a comparação do dipolo físico, onde nós temos as linhas de campo e a representação do campo elétrico entre essas duas partículas, nessa região entre elas, tá certo? Então, até agora a gente fez a discussão e o estudo do campo elétrico apenas com a interação entre duas partículas, né? Entre duas cargas pontiformes, a gente viu que a gente pode calcular perfeitamente bem qual vai ser o campo elétrico devido a esta configuração. No entanto, a gente tem agora que estender esse conceito para uma distribuição de cargas, ou seja, para corpos que possuem uma densidade uma densidade uniforme de cargas bem distribuída. Então, neste caso, como é que seria o campo elétrico? Se nós considerarmos aqui, por exemplo, uma porção, aqui no caso vamos tomar uma porção de volume, a, que está uniformemente distribuída essa carga, e querer calcular em um ponto P qualquer do espaço a contribuição do campo elétrico deste objeto, a gente pode localizar o vetor posição deste ponto em relação a um sistema de referência, que aí o sistema de referência vai ser muito importante para fazer essa análise, porque dependendo da simetria do problema, você pode considerar o sistema de referência para facilitar aí o entendimento e o cálculo do campo elétrico, né? Aqui eu vou pegar uma porção, um elemento de carga dq, ou seja, um infinitésimo de carga dessa distribuição, localizar como R', e consequentemente vou aqui fazer a localização desse ponto em relação a esse elemento de carga, como sendo o vetor R menos R', que é o vetor separação ou vetor distância entre esses dois pontos, né? E aqui, basicamente, eu vou ter que o campo elétrico vai ser uma integral, que pode ser de volume, superfície ou comprimento, dependendo da distribuição da carga. E aqui eu tenho justamente a contribuição do campo elétrico devido a esse elemento de carga, tá certo? Onde o meu versor U, nada mais é do que o meu vetor unitário na direção do vetor separação. Então, neste caso, a gente pode ter aqui três situações onde envolva a distribuição de carga. Nós podemos ter uma distribuição linear em um fio, por exemplo, nós podemos considerar um fio uniformemente carregado, então nós temos aqui uma densidade linear de carga, que é carga por unidade de comprimento, onde meu elemento de carga dq vai ser dado por lambda dl, onde lambda vai ser minha densidade linear de carga. Podemos ter uma distribuição superficial, ou seja, em uma superfície pode estar bem distribuída uma carga, onde nós temos como sendo sigma a densidade superficial, que é justamente carga por unidade de área, e também podemos ter o caso de um volume que esteja aí uniformemente distribuído de cargas, onde nós temos o ρ como sendo a densidade volumétrica, que equivale à carga por unidade de volume. Então, através dessas distribuições de carga, a gente pode aí, resolver um conjunto de problemas que envolvam o conceito de distribuição. E o primeiro deles, que é um problema clássico e bem conhecido, é quando eu tenho aqui um anel que está aí uniformemente carregado com uma carga total Q, e a gente quer aí calcular o campo elétrico em um ponto P que esteja aí em um eixo que passe pelo centro desse anel, né? Esse problema ele vai ser melhor discutido também como forma de exemplo em vídeos posteriores. Vou gravar uns vídeos para detalhando passo a passo como é que é a resolução e como nós chegamos aos resultados e a sua interpretação física, tá certo? Então a gente pode aqui usar os conceitos de simetria, ou seja, podemos pegar aqui uma porção dq desse nosso anel, que consequentemente nós temos uma distribuição linear de carga, onde você pode pegar essa distribuição dq, fazer a interação desse ponto, então você tem a condição de cálculo, você sabe qual é o campo elétrico devido a essa porção, que é dado por esse vetor dE,
e, consequentemente, você pode decompor esse vetor neste ponto, onde você vai ter uma componente na direção do eixo do centro do anel e uma componente perpendicular a essa direção. Consequentemente, como nós temos aqui uma simetria circular, no ponto diametral desse raio, você vai também ter uma outra contribuição de mesma intensidade DE, que está apontado para essa parte aqui do nosso gráfico. Consequentemente, quando nós decompormos, vai ter mais uma componente na direção do eixo X e a componente perpendicular de sentido contrário ao que nós temos aqui. Consequentemente, vai se anular. Então, vocês podem perceber que para cada conjunto de pares diametral que a gente possa pegar, as componentes perpendiculares vão todas se anularem e ficar apenas o vetor de contribuição da componente que está na mesma direção que passa pelo centro do anel. Então, quando a gente faz isso e aplica a densidade linear de carga, a gente chega nessa expressão onde sabemos que o campo elétrico nesse ponto P é dado por Qx dividido por 4πε0 x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios com o vetor x, que é justamente na direção do eixo que você esteja aí estudando. Pode ser x, y, z, não importa. O que importa é que a forma que você deve encontrar é essa daqui. E, consequentemente, a gente pode fazer aqui uma consequência da definição. Quando nós considerarmos esse ponto P, por exemplo, uma distância muito maior do que as dimensões desse anel. Quando a gente considera isso, a gente vê que, pela própria expressão, x vai ser maior do que a. Esse fator ele recai aqui como sendo ao termo cúbico, dividido por esse, a gente recai nessa expressão, que é nada mais, nada menos do que um campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Então, se nós considerarmos para um ponto P muito afastado do anel, a gente vê aí que o campo elétrico criado por este anel nada mais é do que um modelo de campo elétrico de uma carga pontiforme. Um outro exemplo que nós podemos abordar também é como a gente pegar aqui um arco circular que está uniformemente carregado com a carga menos Q, né? E aí a gente pode considerar aqui, pela simetria, a gente pode definir um sistema de referência de tal modo que você vai cortar esse arco aqui no ponto médio, onde você vai ter aqui dois ângulos iguais. Neste caso aqui, você vê uma contribuição de um elemento de linha, ds, onde você vai ter aqui a interação dE devido a esse elemento de linha, que como nós estamos tratando aqui de uma distribuição de carga menos Q, a gente tem aqui uma força de atração entre esses dois pontos. Então, neste caso, você vai ter que o vetor campo elétrico vai estar apontado para esse meu elemento de carga. E aí, quando a gente decompor esse nosso vetor, a gente vai ter uma componente na direção do eixo x e, consequentemente, se nós pegarmos aqui um outro elemento de linha com o mesmo ângulo em relação à minha origem, a gente também vai ter uma contribuição que vai somar ao meu eixo x e, consequentemente, vai ter uma componente em y na mesma direção e sentido contrário ao primeiro elemento. Ou seja, a gente pode observar que para qualquer conjunto de pontos que nós possamos pegar aqui para o mesmo ângulo, a gente vai ver que as componentes no eixo y elas vão se anular, ficando apenas na direção do eixo x. E usando aqui alguns argumentos de trigonometria, a gente é possível calcular que o campo elétrico devido a essa distribuição num ponto P é dado por essa expressão. Tá certo? Esse exercício também vai ser resolvido e discutido aí em forma de exemplo para que vocês possam ter aí uma noção maior de como que vocês podem calcular esse campo elétrico para essa configuração. Um outro exemplo também bem interessante é nada mais do que um disco. Um disco que está uniformemente carregado agora com uma densidade superficial. Veja que nós trabalhamos aqui em termos de linha, né, onde nós temos aqui um elemento de linha, e agora nós vamos tratar aqui um elemento de superfície. Aqui, o exemplo que nós vamos tratar nada mais é como se nós pegarmos a contribuição de um pedaço desse disco e, consequentemente, fazer o estudo da contribuição desse pedaço desse disco em um ponto P que está aí no eixo passando pelo centro desse disco, né? Ao longo de um eixo perpendicular que passa pela origem. A gente pode considerar
a contribuição desse disco e, consequentemente, fazer a integração de 0 até R, que é o raio total desse disco, e, consequentemente, a gente pode observar as contribuições desse fator devido à sua simetria. Calculando essa contribuição, a gente chega que o campo elétrico devido a essa distribuição é dado dessa forma aqui, onde podemos observar que x sobre o módulo de x pode ser igual a 1, porque nós podemos utilizar a definição de módulo, quando o módulo de x for igual a x, se x for positivo, e módulo de x vai ser igual a menos x se x for negativo. Então aqui recai como sendo um fator 1, né? Quando nós pegarmos esse ponto e tratarmos por um ponto muito maior do que as dimensões desse disco, a gente vê que o campo elétrico disso aqui, na verdade, perdão, se nós tomarmos agora ao contrário do que nós definimos anteriormente, em vez de pegar um ponto muito distante, se nós pegarmos agora esse disco e colocar R muito maior do que a distância, aí consequentemente nós vamos ter aqui um campo elétrico dado por um plano. Ou seja, é o mesmo caso se nós calcularmos os efeitos do campo elétrico devido a um plano carregado, tá certo? Pois bem, pois aí agora nós temos um outro caso para finalizar esses nossos exemplos, como sendo um fio infinito carregado, uniformemente carregado, né? Aqui nós temos um fio carregado positivamente, eu quero saber qual é o campo elétrico em um ponto P que tem uma certa distância x desse meu fio. É o mesmo caso, você vai pegar um elemento de carga dQ, que vai ter aqui um comprimento dz, vai fazer o estudo em relação a este elemento de carga, que produz aqui um elemento de campo, decompõe nos eixos que você esteja interessado em estudar, e a gente vê que vai ter sempre uma analogia para um mesmo ângulo θ, você vai ter aqui um equivalente de tal forma que vai anular as contribuições no eixo perpendicular a x. Então, ficando apenas as componentes na mesma direção de x. Fazendo isso aqui, e após vocês pegarem por apenas uma simetria nos nossos vetores aqui, você vai ter que a componente de x vai ser dado pela componente dr vezes cosseno de θ, fazer uma integração, mudança de variável, consequentemente você faz algumas mudanças trigonométricas, onde em vez de você calcular o comprimento de menos infinito para mais infinito, você faz apenas aqui o estudo da componente angular, você transforma a sua integral em termos de variáveis x e x, y, nesse caso estamos botando aqui em z, né, que o comprimento do fio está em z, então em vez de ser de uma integral de variável z de comprimento, a gente vai transformar essa integral para uma integral trigonométrica, que é mais fácil. Em vez de fazer de menos infinito a mais infinito, você faz de 0 até π sobre 2. Lógico, compensando com o fator 2, que aqui nós estamos apenas usando a contribuição desse lado do fio. O outro lado também é equivalente, então tem que colocar aí um peso 2 final. Fazendo essas contas, a gente encontra que o campo elétrico vai ser dado por lambda dividido por 2πε0 multiplicado pela distância do ponto até o fio, tá certo? Esse exemplo ele também vai ser discutido de uma forma mais detalhada como um exercício resolvido, onde nós vamos destrinchar essas contas passo a passo e colocar as considerações físicas para esse problema, tá bom? Então, a gente observou aqui que a partir do modelo de interação entre duas partículas, que é a lei de Coulomb, a gente pode definir um campo de interação entre essas duas partículas que vai mediar agora a interação. Então, a gente pode sair do conceito de força para um conceito de campo vetorial, onde esse campo vai ser o mediador dessa interação e, como consequência, nós vamos ter uma força aí de interação entre essas duas partículas, né? Consequentemente, nós podemos pegar essas definições e levar para um campo onde nós podemos aplicar esses conceitos em um experimento para nós definirmos justamente a carga dessas partículas, que é o que acontece com o experimento de Millikan. Ou seja, esse experimento a gente vai ver um pouco mais apurado lá na frente, quando vocês estiverem pagando a disciplina de física moderna, quando a gente estuda a quantização da carga
da carga e da energia, né? A gente estuda esse experimento de Millikan um pouco mais à frente. Mas aqui, a priori, o experimento de Millikan, ele serve justamente para mostrar experimentalmente que a natureza da carga elétrica ela é unitária, ou seja, os corpos eles são carregados em termos múltiplos de uma carga elementar. E o experimento de Millikan nada mais é do que você pegar e borrifar gotas de óleo em uma suspensão aqui de um material que você possa colocar. Quando ele é borrifado, essas gotas de óleo elas são carregadas devido ao atrito com o bico e quando essas gotinhas de óleo passam por um orifício, chega aqui numa região onde algumas dessas partículas são carregadas positivamente e outras partículas carregadas negativamente. No experimento você tem duas placas metálicas, onde você pode fazer aqui uma diferença de potencial, consequentemente você pode criar um campo, e aqui aquelas partículas carregadas negativamente, por exemplo, você pode dar um campo elétrico, dado aqui uma partícula carregada onde você vai ter um campo elétrico de cima para baixo, essas partículas, em vez de cair, vão subir. E aí você pode fazer uma equiparação entre a força gravitacional que está sendo exercida nessa partícula com uma força elétrica. Então, Millikan fez esse experimento de tal forma que você pudesse fazer um equilíbrio aqui entre a interação da força gravitacional com a força elétrica, consequentemente dado um modelo aqui mais apurado com a viscosidade do meio, né? Onde você tem essa expressão e onde você, conhecendo cada um desses termos, a gente é capaz de mensurar o valor da carga elementar. Então, foi através desse experimento que foi definida e calculada a carga elementar. Consequentemente, hoje nós temos outros experimentos mais sofisticados que nos dão aí com uma maior precisão, tá certo? Então, um outro exemplo que a gente pode seguir aqui é justamente em relação à aplicabilidade, né? A gente pode ter essa aplicabilidade em relação. Então, pessoal, e aqui nós temos uma aplicação justamente dessa nossa definição que nós podemos ver no nosso cotidiano nas impressoras de jato de tinta. As letras, os desenhos que são criados nessas impressoras nada mais são do que um direcionamento dado pelo campo elétrico que você pode obter através de duas placas e aí você pode pegar a tinta, jogar através de um orifício e consequentemente você dá a essa partícula, esse volume de carga, perdão, esse volume de tinta, você dá uma certa carga, uma certa quantidade de carga. E aí você tem a deflexão dessa partícula pelo meio do campo elétrico que é colocado. Então, o que acontece? Você mantém o campo elétrico constante, uniforme, assim dizendo, entre essas duas placas metálicas, e aí você apenas fornece quantidades distintas de carga para esse volume de tinta, né? Do volume da gota da tinta. E aí você pode fazer aí a deflexão de tal forma que vá montando aí a figura ou a letra que você tenha que fazer, né? Então, é uma das aplicações, né? Que é bem interessante. E aí a gente também pode definir aqui a interação do nosso dipolo elétrico que nós vimos anteriormente em um campo externo, né? Ou seja, a gente pode pegar aqui a interação de um dipolo, que é dada aqui pela carga negativa por uma carga positiva. Você vai ter aqui o vetor do momento de dipolo e pode colocar esse dipolo em um campo externo, que eu estou colocando aqui, que nós temos aqui um campo, uma placa positiva, por exemplo, e aqui uma placa negativa. Então você tem aqui essas linhas de força dadas da esquerda para a direita. Consequentemente, você vai ter uma força de interação com essas duas partículas. Aqui na carga negativa uma força atrativa e aqui uma força repulsiva. E consequentemente, pelo que nós já vimos em mecânica, essa interação entre o vetor campo elétrico e consequentemente ao meu momento de dipolo, aqui nós vamos encontrar um torque, né, que nós chamamos de torque do momento o torque do dipolo elétrico. Então a gente pode ver que o torque nada mais será do que o produto vetorial entre o momento de dipolo
e o campo elétrico. E esse torque produz justamente uma rotação desse nosso dipolo elétrico para que ele se alinhe, tenha um alinhamento em relação ao campo, ou seja, a tendência é que esse meu vetor de momento de dipolo esteja alinhado com o tempo na mesma direção e sentido do campo elétrico, né? E, consequentemente, nós podemos pegar a definição deste nosso torque e levar também a definição de energia potencial, já que nós estamos imersos a um campo e nós temos um torque, consequentemente nós podemos associar o trabalho como sendo aí o produto torque em relação à rotação, em analogia ao que nós encontramos na dinâmica de rotações. Em vez de nós tivermos aqui uma força vezes o deslocamento, nós podemos dar o torque, que tem os mesmos efeitos de uma força, entre aspas, com o deslocamento, neste caso, angular. Então, a minha diferença de energia potencial vai ser dada pelo trabalho realizado por este torque em relação aqui à variação angular. E aí a gente pode obter e escolher um valor de referência, onde o torque você pode colocar aqui como sendo um valor onde ele é nulo, ou seja, um sistema de referência, e aqui você pode definir que a energia potencial devido a este campo associado ao meu dipolo vai ser dado por menos o vetor do momento de dipolo escalar campo elétrico. Então a gente pode associar uma energia potencial a este campo, ao dipolo, nessas circunstâncias, tá certo? E aí a gente pode levar esse conhecimento da interação do dipolo elétrico no campo elétrico para o que nós temos hoje, que é o chamado forno micro-ondas, né? O que vem ser o forno micro-ondas? Então, a forma que o micro-ondas aquece os alimentos na realidade, ele vai ser um fenômeno conhecido como aquecimento dielétrico. É o mesmo caso que nós encontramos aqui. O forno micro-ondas ele vai produzir micro-ondas de tal forma que produz um campo elétrico ali uniforme naquela região interior, onde vai fazer com que as moléculas de água, que são moléculas polares, ou seja, você vai ter um momento de dipolo elétrico entre essas duas partículas, que é o oxigênio e o hidrogênio. Você vai ter interação oxigênio com esse primeiro hidrogênio, você vai ter um momento de dipolo entre esses dois, vai ter um momento de dipolo em relação a essas outras duas partículas, e aqui você vai ter um momento resultante. Então, o que acontece? Dentro do micro-ondas, nada mais vai ser do que uma variação desse campo elétrico no interior, fazendo com que essa partícula tenda a sempre ficar na mesma direção, no mesmo sentido do campo. Então, isso faz com que que a molécula de água ela vai ficar rotacionando no interior. Consequentemente, esse movimento de rotação vai fazer uma fricção em relação às demais moléculas, gerando aí uma energia térmica que vai depois aquecer o alimento. Então, muito ao contrário do que se pensa, que os fornos micro-ondas, que eles fazem com que as partículas, que as moléculas de água fiquem vibracionando em um sistema de vibratório clássico que a gente possa conhecer. Na verdade, o forno micro-ondas não faz as moléculas vibrarem, e sim apenas rotacionarem devido ao momento de dipolo dessas partículas. E, consequentemente, se as moléculas de água não fossem polares, não haveria a serventia do forno micro-ondas, uma vez que o forno micro-ondas apenas aplica um campo para que essas moléculas de água se tendem a alinhar na direção do campo, fazendo com que aí os alimentos fiquem cozinhados e, consequentemente, você tenha ali um alimento aquecido em um menor número de tempo. Aqui eu deixo uma referência que vocês podem ler depois, que explica um pouco melhor sobre essa questão. Consequentemente, no final dessa referência, tem uma dissertação de doutorado que explica um pouco melhor sobre essa questão de aquecimento dielétrico. Tá certo, pessoal? Então, aqui fica as referências que foram utilizadas para que eu fizesse essa aula. E vou lançar depois mais vídeos em relação aos exemplos que nós abordamos aqui, que é justamente aqueles exemplos de cálculo do campo elétrico para diferentes distribuições de cargas, tá certo? Então, vou colocar depois esses exemplos e, consequentemente, listas de exercícios que estão aí no mesmo patamar
dessas abordagens, desses exemplos, tá bom? Pois então a gente fica por aqui. Qualquer coisa, vocês podem colocar suas dúvidas no chat da postagem. Até mais, pessoal.